Olá! Vou falar hoje sobre psicomotricidade, ludicidade e arte, certo? O que a gente precisa entender? Que não existe aprendizado sem um sistema operacional. E o que é esse sistema operacional? No ser humano, é justamente o sistema nervoso central, que a maioria das pessoas conhece como cérebro, mas não é somente o cérebro. O cérebro é uma porção desse sistema nervoso, né, sendo que está ligado realmente às questões mais sensoriais, de planejamento motor e de cognição. Mas ele depende de outras regiões que também estão lá dentro da nossa cabeça, né, que a gente chama de encéfalo, para poder funcionar. Mas o que a gente precisa entender? Que o cérebro, né, ou esse sistema nervoso, ele é um fruto de uma interação entre o meio ambiente e as questões genéticas, né? Então, esse cérebro ele foi evoluindo no decorrer da passagem da espécie humana pela Terra, e esse cérebro ele foi se adaptando e foi se refinando, digamos assim, né? Então, o cérebro dos seres humanos hoje não é o mesmo cérebro dos seres humanos de 100 mil anos atrás. E daqui 100 mil anos, com certeza, também não será o mesmo, porque ele vai evoluindo, e essa evolução se dá justamente pela interação com o meio ambiente. Então, o que a gente precisa entender? Que o aprendizado, eu vou ler aqui o slide, o aprendizado e o comportamento são resultados de uma alquimia entre elementos genéticos, neurológicos e estímulo do meio ou cultura, né? Então, sempre, eu gosto muito desse exemplo da pizza, por isso que tem o desenho da pizza aqui, que o aprendizado, ele é como se a gente fizesse uma pizza. Então, quando a gente come uma pizza ou faz uma pizza, a gente não está comendo massa, queijo, molho, orégano, né? Nós estamos comendo tudo isso em harmonia e quando a gente come, a gente sabe que aquilo é gosto de pizza. Por mais que a gente saiba que tem queijo, reconheça o gosto do tomate, do orégano, nós não decodificamos esses elementos separadamente. Então, o aprendizado é a mesma coisa, não dá para dizer o que é mais importante. É a genética? É a cultura, é o afeto, é o estímulo dado pela escola, é a metodologia do professor, tudo é importante, porque é uma alquimia que a gente vai chamar de aprendizado, esse todo, certo? Essa comunicação entre todas essas questões biológicas, neurológicas, genéticas e culturais, sociais e do estímulo do meio. Com o estímulo do meio ambiente, o cérebro vai se organizando, né, e se estruturando. E com isso a gente vai amadurecendo o sistema de aprendizado. E é isso que a gente chama de sistema operacional. Então é como se fosse, né, aquela ideia do cubo de cores, que você vai organizando, né, e vai deixando cada lado com a cor certinha. Então a gente vai vivenciando coisas na vida desde criancinha e isso vai estruturando as regiões neurológicas responsáveis pela inteligência social, pelo filtro social, pelas questões mais cognitivas, memória, emocional, sistema de recompensa do cérebro, todas as áreas motoras, que são várias que são espalhadas, e tudo isso em comunicação é que vai dar esse aparato para o aprendizado, esse sistema operacional, certo? Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade quando a gente pensa nas neurociências. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar a todo instante e criando novas conexões a partir do aprendizado. Então, aqui a gente tem 3 imagens, né? A primeira de uma rede neural, digamos assim, de quem não tem um treino específico. A segunda, 2 semanas depois do treino. E a terceira, 2 meses depois do treino. Então a gente vê que essas redes, né, esses neurônios, eles vão ficando mais robustos, vai criando como se fossem galhos, né, uma árvore, ela vai ficando mais robusta, cheia de conexões. E isso é o aprendizado. E isso só acontece a partir da interação do meio e, claro, também das questões biológicas que já nascem com a pessoa, certo? E isso depende, então, exclusivamente do quê? Das experiências. E quais são essas experiências, né? Então, assim, o convívio familiar, brincar sozinho, convívio social, a criança brincar com outras crianças coletivamente, experimentar o corpo, descobrir as coisas por si. É muito importante deixar as crianças lá tentando descobrir as coisas, batendo a cabeça até conseguir entender certas coisas, não dar as coisas de mão beijadas, justamente para desenvolver essas redes neurais.
Ter contato com culturas e com pessoas diferentes é muito importante, principalmente para desenvolver esse cérebro social. Praticar esportes, ter contato com diversas linguagens artísticas, cantar, desenhar, criar, ter vários entretenimentos. Então, assim, o computador é importante? É importante porque faz parte do mundo atualmente, não tem como tirar isso, mas ficar somente no computador, não. Ela precisa brincar com jogos de tabuleiro, ela precisa brincar na rua, ela precisa brincar de bola, ela precisa brincar com várias coisas diferentes, né? Passar por frustrações, perdas e saber esperar e brigar e gerenciar conflitos. A gente acha que não, mas assim, se frustrar, saber esperar e gerenciar conflitos, mesmo que sejam conflitos, entre aspas, infantis, né? Ah, pegou o meu brinquedo e tá brigando por causa do brinquedo, coisas que para nós adultos é simples, mas é isso que vai estruturar justamente um cérebro capaz de organizar o comportamento, de melhorar a cognição e de poder viver coletivamente quando crescer de uma forma mais harmoniosa. E o que tudo isso tem a ver com a psicomotricidade? Tudo a ver. Por quê? Porque a psicomotricidade, né, que também está ligado a essa questão da inclusão social, tá ligado, a gente pode pensar a psicomotricidade como um tripé que dialoga com o quarto elemento aí. Qual é esse tripé? É a emoção e o movimento e a cognição. Ou seja, a psicomotricidade é a interação entre o emocional com a cognição e com a ação motora, com o movimento. Ou seja, o gesto, o movimento, o meu corpo, ele é gerenciado pelo meu cérebro, pela minha mente. E a minha mente, ela tem uma instância que é emocional e uma instância que é cognitiva. Esses dois fatores em interação vão gerenciar o meu comportamento. E o meu comportamento vai gerenciar, digamos assim, o meu corpo. Então, se eu tô com medo, isso vai aparecer no meu corpo. Eu vou ficar retraído, eu vou sair correndo. Se eu tô muito empolgado, isso vai aparecer no meu corpo. Ou seja, as emoções e a elaboração cognitiva do mundo vai refletir em como o meu corpo atua no mundo. Então, a psicomotricidade sempre vai girar em torno dessas três questões: emoção, cognição, movimento. Isso daí é um sistema que se retroalimenta. Não tem uma dessas instâncias que é mais ou menos importante que a outra, né? E tudo isso está ligado ao quê? Às experiências, à cultura e ao ambiente, ao social. Eu só desenvolvo cognição, emoção e movimento, ou seja, eu só consigo desenvolver o meu aparato cognitivo, o meu corpo, a partir da interação com o social. São as experiências que vão estruturar esses três pilares. Ou seja, nós somos seres biopsicossociais. O Vitor da Fonseca, que é um autor que eu gosto muito, ele comenta que os animais são seres motores e os seres humanos são seres psicomotores, justamente porque a gente é capaz de compreender o comportamento, compreender a ação, ter uma intenção cognitiva para fazer as coisas, para conquistar as coisas, né? E ter consciência do movimento. A gente pode planejar o movimento, a gente pode refinar o movimento. Então, nós não somos seres somente motores, nós somos seres psicomotores que têm uma mente por trás desse corpo atuando. Então, quando a gente fala de emoção, cognição e movimento, a gente está falando de querer, saber e poder. Ou seja, querer fazer, saber fazer e poder agir, né? Então, esses três pilares, eles estão sempre em comunicação. Para eu agir, ter uma ação qualquer, que seja uma coisa muito simples, sei lá, e pegar um copo d'água, eu preciso, antes de mais nada, querer beber água. Se eu não quero beber água, não tem por que eu levantar para pegar o copo d'água. Eu preciso querer beber água, eu preciso saber fazer isso, eu preciso saber onde está a água, eu preciso saber abrir a garrafa, pôr no copo, levar até a boca, saber engolir. Então, existe um planejamento cognitivo de todas as ações que estão envolvidas com beber água. E por último, eu vou lá e bebo a água. Aí eu tenho a ação. Então, tudo parte de uma emoção que é esse querer, essa motivação emocional que vai fazer com que a minha cognição elabore para alcançar aquilo que eu quero, e eu vou alcançar aquilo que eu quero a partir do meu movimento, a partir da minha ação, a partir do meu comportamento no mundo.
Então, nada disso está dissociado da minha cultura e do meio ambiente e do meio social que eu vivo, certo? Então, a gente também pode pensar nessa ideia da psicomotricidade, né? Como psico, motric, idade. Então, como se fosse o psicológico e agindo no motor, e esse motor vai estar relacionado, motor no sentido de movimento, de corpo, de ação, vai estar relacionado com as idades, né? As fases do desenvolvimento, desde que a gente é fecundado até a gente morrer, né? A gente vai se desenvolvendo sempre. O cérebro, ele não é estagnado, não tem uma idade que ele para e não se desenvolve mais. Claro, tem as idades, né, as janelas de oportunidade, as podas neurais que estão ligadas mais na infância, que esse cérebro ainda é bem virgem e está sofrendo várias experiências, né, vários estímulos do meio e começa a se desenvolver. Mas mesmo depois de adulto, esse cérebro continua se desenvolvendo, até mesmo porque a gente tem... a gente vai deteriorando com o tempo, porque a gente tem que morrer uma hora. Então, esse cérebro ele também vai passando por um desenvolvimento no sentido contrário, para ele ir encerrando o processo dele aqui na Terra, né? Então, tudo isso está ligado à psicomotricidade. Como que é esse desenvolvimento das minhas ações a partir do meu emocional, do meu cognitivo, ou seja, da minha mente, né, em relação às fases do desenvolvimento que eu vivo, das idades que as pessoas vão passando, isso sempre relacionado com a cultura, né? Então, como de uma forma muito resumida, a gente pode dizer que a psicomotricidade está diretamente ligada a essa maturação neurológica, né? As fases do desenvolvimento humano. Então, essa maturação neurológica é justamente esse sistema operacional para o aprendizado que eu falei lá no começo da aula. Então, eu vou ler aqui o que está escrito nesse slide, né? Está escrito: experiências. Vivenciando o corpo no social, possibilitamos o cérebro se desenvolver e amadurecer o sistema operacional do aprendizado. É o que eu acabei de dizer. Se eu não tiver experiência, o cérebro não desenvolve. Ele pode ser o cérebro, assim, geneticamente mais perfeito do mundo, que não tenha nenhuma patologia, que tenha uma propensão para ser superdotado, ter altas habilidades, mas se eu não tiver um meio que estimule para que isso dê o start e se desenvolva, não vai se desenvolver. Então, o ambiente em que a criança cresce, esse ambiente a gente entende primeiramente como, né, a casa onde ela mora, as pessoas que convivem com ela diretamente, e num segundo momento, nessa socialização secundária, as pessoas ao entorno, né? Então, os amigos, a escola, as pessoas da escola, a igreja, o clube que ela frequenta, enfim, as pessoas que não são as pessoas da casa dela. E num terceiro momento, até mesmo as influências de fora, como a televisão, a mídia, né? Tudo isso também vai influenciar a pessoa de alguma forma, as redes sociais atualmente. Então, todas essas influências externas vão gerando essa alquimia com o que ela já traz no DNA dela, e isso vai amadurecendo o sistema nervoso dela, que vai ser o aparato para o aprendizado. E tudo isso está ligado ao emocional, ao cognitivo e ao comportamento, à ação. E isso é psicomotricidade. Então, quando a gente é criança, a ideia é o movimento estrutura a cognição. Ou seja, a criancinha, ela não tem noção cognitiva das coisas. Então, por isso que ela vem com essa vontade, digamos assim, né? Isso é uma programação neurológica também, para ela ser curiosa. Então, ela quer pegar as coisas, ela quer andar, ela quer pôr tudo na boca, porque ela quer experimentar. A partir dessa experiência com o corpo dela no mundo, a cognição dela começa a se estruturar. Então, a partir do emocional e do movimento, né, ela vai entendendo as coisas que pode e as que não pode. Então, ela vai pôr uma coisa na boca, ela tá curiosa. Curiosa é uma emoção, né, a curiosidade. Ela põe o negócio na boca e acha ruim. Aí, ela vai aprender que aquilo é ruim. Então, aí ela vai ter uma noção do que é bom, do que é ruim, do que pode e do que não pode. Mas a partir do que ela vivencia com o corpo. Então, a cognição, a compreensão do mundo se dá a partir das experiências motoras, né, que são moduladas por esse emocional, por essa motivação ou pelos medos que a gente tem quando criança. Quando a gente cresce e amadurece, a gente já tem uma cognição refinada. Deveria ter, né, pelo menos, uma cognição refinada. E é essa cognição refinada
que vai ser capaz de controlar o meu corpo de forma consciente. Então, de baixo para cima, né, da infância para o adulto, a gente pensa que o movimento estrutura a cognição, e do adulto, né, quando adulto, a cognição controla as ações, controla os nossos movimentos, e a gente pode planejar as nossas ações, o nosso comportamento, o nosso movimento, que é o que a gente vai chamar de funções executivas, né? Então, é um sistema que se retroalimenta. O movimento estrutura a cognição e a cognição controla o movimento, e fica nesse looping, digamos assim. E para tudo isso, a gente precisa do afeto, do lúdico e de vivências diversas. Então, o afeto no sentido assim de segurança, motivação, bem-estar, né? Se uma pessoa não se sente segura, mesmo criança, ela não vai se arriscar, né? O corpo vem com um sistema programado para sentir medo, para se proteger. Então, se eu não dou um ambiente afetuoso, com uma segurança emocional para essa criança não vai se arriscar, né? Então, a segurança é importante, a motivação é importante, ela se sentir bem, tá bem alimentada, tá limpa, não tá sentindo dor. Tudo isso que tá ligado ao afeto, ao cuidado com essa criança, vai interferir nas vivências que ela vai ter, né? Criança é feito para brincar. Então, o lúdico é muito importante, né? Então, experimentar o corpo de forma lúdica. E ter vivências diversas, bem diferentes. Ou seja, não adianta só ficar no computador. Ah, mas eu jogo vários videogames diferentes, vários jogos diferentes. Não, né? Vivências diferentes é usar o computador, mas também brincar de bicicleta e fazer um esporte, tocar um instrumento musical, assistir um filme, ir no zoológico. É vivenciar coisas muito diferentes umas das outras, porque são essas vivências que vão estruturar memórias, e essas memórias que vão estruturar o aprendizado, vão contribuir com o aprendizado da criança. Isso é um assunto para outra aula, porque memória já é uma coisa à parte. Então, o que a arte tem a ver com isso? Tudo, né? Praticamente arte e psicomotricidade, assim, são irmãs gêmeas. Eu não vejo quase distinção entre essas áreas, né? Por quê? Porque a arte, ela vai ter uma instância que é emocional, né? O afeto, a expressividade. Ah, eu tô triste, meu namorado me largou. Eu vou ouvir a música lá triste. Eu tô super feliz, eu quero dançar. Então a música, ela faz parte da cultura, de todas as culturas. É quase impossível não gostar de música. Tem gente que não gosta e tem gente que inclusive tem problemas neurológicos em que a música pode fazer mal. Mas, na grande maioria das pessoas que não tem nenhum tipo de problema, a música, ela faz parte da cultura. Não só a música, né? A música, a dança, o desenho. A criança gosta muito de desenhar. Então, a arte, ela faz parte do nosso desenvolvimento humano neurológico. Então, a arte, ela tem um lado do afeto, ela tem a questão da cognição que está ligado a pensar, criar, elaborar, né? Então, vou criar uma música, vou criar uma coreografia, vou criar um enredo de uma peça de teatro. Então, eu preciso de uma cognição para fazer isso, né? De estruturar os elementos desse meu fazer artístico. E não adianta eu ter a emoção, ter a cognição e não fazer. Então, tudo isso serve para depois eu praticar a arte, digamos assim, né? Então, assim, que aí já é a ação. Tocar, dançar, atuar, desenhar, pintar, fazer escultura, isso daí já é o produto final dessa minha emoção com essa minha cognição, né? Então, isso está sempre ligado à cultura, porque a arte está sempre ligada às manifestações culturais, né? Religiosas, da mídia, enfim, não importa o que seja, mas não é descontextualizado do ambiente em que eu vivo, certo? Então, só para a gente finalizar e fazer um recorte na relação da arte, porque a arte é uma coisa também muito complexa, né? Pensando na ideia da psicomotricidade e da arte, né? O lúdico estaria aí amarrando as duas coisas, né? Digamos assim, porque a arte ela tem esse papel um pouco mais lúdico, da criatividade, da despretensão, da despretensiosa no sentido da expressão artística, não necessariamente tem certo ou errado, né, num processo criativo de arte, ainda mais num processo de aprendizado artístico, né? E a psicomotricidade também tem essa questão do corpo, do lúdico. Então, a arte e a psicomotricidade estão muito próximas. E se eu fizer um recorte pensando na música e de elementos mais concretos mesmo da psicomotricidade, a gente pode pensar, por exemplo, a música tem tempo, tem pulsação,
né? Tem o tempo da música que é mais rápido, mais lento, a pulsação. Isso tá ligado ao andar, por exemplo, né? Ao correr, a velocidade do corpo no espaço. A música tem ritmo, o corpo tem ritmicidade também, a escrita tem uma ritmicidade, a fala tem uma. Eu, por exemplo, falo muito rápido, né? Tem gente que fala mais devagar, tem gente que escreve mais delicado, tem gente que escreve mais rápido. Isso é uma ritmicidade do corpo da pessoa. Música tem ritmo, música tem andamento, que é a velocidade com que essa música é tocada. Então eu posso ter uma música lenta, uma música rápida, né? E a gente tem uma velocidade do corpo, uma velocidade do andar, uma velocidade do pensamento. Tem gente que tem mente acelerada, tem gente que é mais lento para chegar às conclusões das coisas. Então a música é andamento e a gente tem um andamento interno, digamos, uma velocidade interna, né? Tocar um instrumento está ligado a uma motricidade grossa, a uma motricidade fina. Vai depender muito do instrumento, né? Tem instrumentos que exigem mais uma motricidade mais grossa, com os dois braços, com o corpo como um todo. Tem instrumentos que vão requerer uma motricidade mais refinada, como, por exemplo, sei lá, um violino, né? Alguns instrumentos que exigem mais a digitação. Então, a música também vai exigir motricidade, né? Cantar e tocar está muito ligado a esquema corporal, porque se eu não percebo o meu corpo, se eu não sei usar o meu corpo, é praticamente impossível tocar um instrumento, porque eu vou ter uma postura correta para tocar um instrumento, um jeito de segurar o instrumento, eu tenho que perceber meu corpo para não sentir dor, né, para não cansar. Cantar, então, eu preciso perceber meu corpo por dentro, como eu estou respirando, como eu estou emitindo, se eu estou afinando ou não estou afinando. Isso vai requerer eu controlar minha corda vocal, então é um controle interno. Isso é muito esquema corporal, que é um item da psicomotricidade. Se a gente pensar em ler uma partitura, por exemplo, a partitura precisa de noção de espaço, de lateralidade, porque se eu tenho a notinha lá na partitura, se ela sobe lá na pauta, nos risquinhos, ela fica mais aguda. Se ela desce, ela fica mais grave. Se eu estou, por exemplo, num piano, se ela sobe, eu vou para a direita do piano. Se ela desce na pauta, eu vou para a esquerda do piano. Então, assim, se eu não tiver noção de espaço, noção de tempo e lateralidade, esquema corporal, eu não consigo aprender a ler uma partitura. Então, ler uma partitura por si só é um ato psicomotor, né? A música tem intensidade, ou seja, eu posso tocar trechos da música mais forte, mais fraco, né? Eu tenho essa expressão que sai na música a partir da intensidade do toque que eu ponho no instrumento musical. Isso está diretamente ligado a tônus, a equilibração, né? Que é como esse corpo se manifesta. A energia psíquica que eu coloco nesse corpo. Então, se eu vou tocar uma música, sei lá, mais que tem um aspecto furioso, eu vou ter que ter um tônus mais proeminente. Se eu vou tocar uma música mais lenta, mais delicada, mais angelical, eu vou ter que ter um tônus mais delicado. Então, a minha musculatura, o meu corpo vai estar empregado diretamente no tocar do instrumento musical e isso vai refletir no som que a pessoa faz, né? Então, música e psicomotricidade é assim, para mim, irmãs gêmeas. Por isso que eu gosto muito dessa área, por isso que eu trabalho com a psicomotricidade junto com a educação musical, com a neurociências e com a inclusão. Hoje eu não consigo mais ver essas coisas dissociadas, certo? E tudo isso tá ligado ao lúdico, tá ligado ao aprender brincando. Quem vai estudar música de uma forma mais despretensiosa, ou quando é criança, vai estudar, vai fazer aula de musicalização, faz aula geralmente brincando, né? São brincadeiras e jogos musicais que trabalham os conteúdos musicais, mas que são lúdicos. E por ser lúdico e por ser muito com o corpo e com a criatividade, as brincadeiras, acaba sendo profundamente psicomotor. Então, a música em si, a educação musical em si, o aprendizado musical em si, e não só da música, da arte de um modo geral, porque desenhar vai ter outras habilidades, atuar vai ter outras, dançar vai ter outras. Então, assim, cada uma dessas artes vão exigir habilidades emocionais, cognitivas e motoras diferentes, mas todas elas, a gente pode dizer que estão ligadas ao desenvolvimento psicomotor. Por isso que a arte na educação infantil é tão fundamental, e não deveria ser só na educação infantil, deveria ser na vida toda, né? Mas na educação infantil, como a criança está em desenvolvimento inicial da vida, a arte ela é muito importante para ajudar no desenvolvimento psicomotor.
certo? Então era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a atenção e nos encontramos por aí.